Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, família Bodantas, prezados irmãos em Jesus Cristo. É com muita alegria que estamos iniciando mais um PPP, Pergunte para o Pastor, hoje quinta-feira, 25 de junho. A pergunta da semana é: Pastor, o arrebatamento da igreja irá ocorrer? Será visível? Será antes ou depois da tribulação? Então, como vimos, a pergunta ela está dividida em 3 partes. Mas antes de respondê-la, quero ler o texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, de 13 a 18, que nos diz: Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Se cremos que Cristo morreu e ressuscitou, cremos também que Deus trará, mediante Jesus e juntamente com Ele, aqueles que nele dormiram. Dizendo a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem, pois, dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois disso, os que estiverem vivos seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Consolem-se uns aos outros com estas palavras. Paulo escrevendo aos irmãos que estavam na cidade de Tessalônica. Primeiro, meus irmãos, quero ressaltar que a doutrina do arrebatamento faz parte de uma série de assuntos da escatologia, isto é, da doutrina das últimas coisas, do estudo das últimas coisas. Por definição, a palavra arrebatamento significa arrancar violentamente, tirar à força, levar bruscamente. Então, queridos, creio que Jesus virá para arrancar, isto é, arrebatar sua igreja do caos do mundo em que vivemos. Vamos então para a pergunta. A primeira parte diz: o arrebatamento da igreja ocorrerá? Sim, creio que sim. A minha afirmativa se baseia em muitos textos bíblicos que fundamentam que realmente o arrebatamento ocorrerá. A segunda parte diz: será visível? Sim, a Bíblia diz que as pessoas que não serão arrebatadas sentirão a ausência daquelas que forem arrebatadas. Interessante que me lembrei de um filme que assisti sobre Apocalipse, que justamente tratava do arrebatamento, onde muitos foram arrebatados de diversos lugares e aqueles que ficaram compreenderam que houve sim um arrebatamento. Rede Record recentemente também apresentou uma novela, Apocalipse, que tratava sobre o arrebatamento. A terceira parte da pergunta diz: o arrebatamento será antes ou depois da tribulação? Em um dos nossos PPPs, respondi uma pergunta sobre o milênio e apresentei algumas linhas interpretativas, isto é, teorias sobre o milênio. Apresentei o amilenismo, o pré-milenismo e o pós-milenismo. E mais uma vez, meus irmãos, essas linhas de pensamento, essas teorias se interligam com a doutrina do arrebatamento. Para os amilenistas e para os pós-milenistas, o arrebatamento da igreja ocorrerá no final do milênio, simultâneo à segunda vinda de Cristo. Ambos defendem, isto é, os amilenistas
e os pós-milenistas, que a igreja não passará pela tribulação. Já entre os pré-milenistas, há vários pontos de vista, basicamente 4 pontos de vista sobre o arrebatamento. O primeiro ponto de vista é chamado de arrebatamento pré-tribulacional. Dentro desse ponto de vista, o arrebatamento, isto é, a vinda do Senhor nos ares para arrebatar os seus santos, ocorrerá antes que comece o período de 7 anos da tribulação. Por isso, nessa linha de pensamento, a igreja não passará pela tribulação. A remoção do aspecto da habitação no ministério do Espírito Santo, segundo esse ponto de vista, exige a remoção dos crentes. E eles se baseiam no texto de 2 Tessalonicenses, capítulo 2. A tribulação é um período do derramamento da ira de Deus, da qual a igreja está isenta, de acordo com esse primeiro ponto de vista dos que pensam os pré-milenistas. Então, nesse ponto de vista, o arrebatamento só pode ser iminente se for pré-tribulacional, isto é, antes da tribulação. Mas há um segundo ponto de vista dentro ou entre os pré-milenistas, o arrebatamento mesotribulacional. Nesse ponto de vista, o arrebatamento ocorrerá depois de transcorridos 3 anos e meio do período da tribulação. A última trombeta de 1 Coríntios, capítulo 15, verso 52, é a 7ª trombeta de Apocalipse, capítulo 11, verso 15, que soa na metade da tribulação. A grande tribulação, ela é composta justamente dos 3 anos e meio últimos do período tribulacional, isto é, da 70ª semana da profecia de Daniel. Isso está no livro de Daniel, capítulo 9, dos versos 24 a 27. E nessa linha de pensamento, a promessa de libertação da igreja só se aplica a esse período. E ele se fundamenta no texto de Apocalipse, capítulo 11, verso 2, Apocalipse, capítulo 12, verso 6. A ressurreição das 2 testemunhas retrata o arrebatamento da igreja, e sua ressurreição ocorre na metade da tribulação. Então, nesse ponto de vista, entre os pré-milenistas, o arrebatamento da igreja ocorrerá na metade do período da tribulação. A tribulação consiste em 7 anos da ira de Deus, e nos primeiros 3 anos e meio a igreja será arrebatada. A grande tribulação, justamente, é a segunda parte ou a última parte desse período dos 7 anos. O terceiro ponto de vista entre os pré-milenistas acerca do arrebatamento é o que se chama de arrebatamento pós-tribulacional. Nesse ponto de vista, o arrebatamento ocorrerá no final da tribulação. Aqui o arrebatamento é distinto da segunda vinda do Senhor Jesus, embora seja separado dela por um período pequeno, um período de intervalo de tempo pequeno. De acordo com esse pensamento, a igreja permanecerá na terra durante o período da tribulação. O arrebatamento e a segunda vinda de Cristo são descritos pelas mesmas palavras. E nessa linha de pensamento, a preservação da igreja no período da ira de Deus significa a proteção sobrenatural para os crentes durante a tribulação. Então, nesse ponto de vista, entre os pré-milenistas, o arrebatamento pós-tribulacional ocorrerá justamente durante a tribulação, no final da tribulação, melhor dizendo, onde os crentes passarão
pela tribulação, mas contarão com a proteção de Deus. E eles utilizam como ilustração os hebreus, quando justamente estavam no Egito durante as pragas, e os hebreus eles não foram atingidos pelos efeitos das pragas. Isso significa que a igreja estará na tribulação, mas não sentirá os seus efeitos, conforme Mateus capítulo 24, verso 22, dentro desse ponto de vista. E o último ponto de vista dos pré-milenistas, ou entre os pré-milenistas sobre o arrebatamento, é que o arrebatamento ele será parcial. Somente os crentes considerados dignos serão arrebatados antes da ira de Deus ser derramada sobre a terra. Isto é, os crentes fiéis, dignos, serão arrebatados antes da tribulação. Os que não tiverem sido fiéis permanecerão na terra e passarão, evidentemente, pelo período tribulacional, tendo a oportunidade de se arrependerem e serem assim acolhidos por Deus. Por isso que eles utilizam versículos, dentre eles Hebreus capítulo 9, verso 28, e esses versículos se fundamentam para exigirem a vigilância e o preparo por parte dos crentes. Então é importante que cada crente esteja vigilante e preparado a respeito do arrebatamento. Então, meus irmãos, vimos então que o arrebatamento da igreja ocorrerá. E para os amilenistas e os pós-milenistas, o arrebatamento ocorrerá no final do milênio, simultâneo à segunda vinda do Senhor Jesus. E eles defendem a ideia que a igreja, os crentes arrebatados, não passarão pela tribulação. Entre os pré-milenistas, nós temos 4 pontos de vista a respeito do arrebatamento. Então temos o arrebatamento pré-tribulacional, o arrebatamento meso-tribulacional, o arrebatamento pós-tribulacional e o arrebatamento parcial. Na próxima quinta-feira, se Deus permitir, estaremos aqui para responder mais uma pergunta. E você pode enviar a sua pergunta para o meu WhatsApp 79999760798. Deus os abençoe.